de atraso. Mas o que Deus quer é que tenhamos um compromisso. Amém? Por isso? Amém. Está entendendo isso? Aí tem outros que dizem, já chega atrasado. Não começa antes das 11 mesmo. É às 10 a reunião? Ou não começa antes das 10h30 mesmo? Irmãos, na verdade, todos nós precisamos de Deus. Não é que eu sou o correto, a Sâmia é correta, não. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. E nós devemos corrigir essas coisas para vencermos essas batalhas, porque essas guerras espirituais nós podemos vencê-las. Amém? Amém. Hoje, se você pensar bem, você está enfrentando guerras, não é isso? Eu também estou enfrentando guerras. Cada um de nós está enfrentando guerras. Se você perguntar um por um aqui, tem alguma batalha que alguns de nós estamos enfrentando. Mas também a gente tem que lembrar, como diz a palavra aqui no capítulo 5, que vai ter demônio para expulsar. Então eu tenho que expulsar esses demônios. Mas para expulsar esse demônio, eu tenho que estar fortalecido, fortalecida. Eu tenho que estar bem no Senhor. Então, se de fato eu estou dando lugar ao diabo com algumas coisas, irmãos, quantas pessoas podiam estar se alimentando hoje da palavra? O que Deus faria com essa palavra que Ele está entregando na vida de gente que quer se alimentar da palavra? A terra só vai ser mudada, Deus só vai mudar as pessoas se eu estou cheio da palavra, da oração, se eu priorizo as coisas de Deus. Mas se eu de fato, ouvimos um irmão agora na escola dizer isso, né? Eu falava para ele, quando ele era solteiro, um homem de Deus, é bom até citar o nome dele hoje, mas quando eu e a Sâmia ministrávamos o Dag e a Márcia, que a gente cuidou da situação do relacionamento deles quando solteiros, então antes do casamento, eu olhava para o Dag assim, menino promissor de futuro. Dag já teve aqui, acho que pouco, nunca teve, né? Então os irmãos não conhecem, mas alguns sabem como Deus tem usado o Dag. Eu olhava para o Dag e falava para ele, Dag, e ele mesmo citou isso lá na escola agora esses dias, né? Citando Jeremias, né? Se a gente não pode andar com os que andam a pé, como que nós vamos andar com os que andam a cavalo? Se você não consegue acompanhar quem está andando a pé, como é que você vai andar? Acompanhar quem está andando a cavalo? Irmãos, tem lutas muito grandes para enfrentarmos, batalhas, e a gente tem que vencer essas batalhas, mas em nome de Jesus, irmãos, a gente não pode pegar essas coisas pequenas e colocá-las como um impedimento. Esse é um impedimento. Aí aquela irmã que está faltando, por que a irmã está faltando? Porque ganhou neném. Já teve gente aqui que ganhou neném e ficou ausente muito tempo da reunião? Aí eu digo assim, ganhar neném não é doença. Amém? Amém. Ganhar neném não é doença. Eu me lembro, nosso primeiro filho, Reuel, hoje ele mora no Canadá, está servindo ao Senhor, a igreja lá, e firme, Deus está levantando a igreja na casa dele. Mas a gente pegava o Reuel bebê e colocávamos no bebê conforto, né? Talvez vocês não sabem que é bebê conforto antigamente, então tinha. E a gente carregava aquele bebê conforto para dentro do ônibus, aqui para o sertão da Bahia, para lugares cheios de mosca e etc. Porque tem aí bebê, não pode se expor, e uma série de coisas, pode ficar no meio, um monte de conselhos que tira muita gente da reunião. E a gente explica, não, fulano de tal não está aqui porque ganhou o bebê. E passa meses. E quando chega aquele bebê na reunião, está todo mundo olhando o bebê, não olha para a palavra, está vendo? Ai, que lindo! É isso? Esquece, inclusive, da palavra. Fica olhando só para o bebê.
Irmãos, a gente se distrai com muitas coisas. A gente se desvia por muitas coisas. Enquanto o evangelho que a gente viver for esse, que as nossas prioridades são outras, a gente só vai ter esse tipo de resposta. Porque a nossa prioridade não é Deus. A nossa prática não é como a de Jesus. Aí tem aquela irmãzinha que está estudando muito, está estudando para fazer vestibular, ou está estudando porque agora tem provas. Onde é que ela está? Não veio na reunião. Ah, mas é compreensível. Tem semanas que ela não veio na reunião, porque está estudando. Irmãos, quem não tem tempo para Deus, está perdendo tempo. Porque a gente tem que dar tempo para Deus. Estudar é de Deus? É de Deus. Mas você tem que gastar tempo com a palavra e tempo com oração. Porque não tem algo maior, melhor de se conhecer do que a palavra de Deus. Então, a gente não tem que ficar justificando um monte de coisa que não tem justificativa. Fulano de tal está trabalhando muito, nunca aparece, até o dia que ele desaparece. Amém? Já notaram aqueles irmãos? Não está vindo na reunião, é por causa de trabalho. Não, não é por causa de trabalho. É frieza, é fraqueza espiritual, é escolha errada. Então, Deus está nos mostrando essas coisas, irmãos, para que a gente possa não ficar lidando com explicação, mas em amor, orar pelos irmãos, e chegar pelo irmão e dizer para o irmão assim, não pode chegar. Ô irmão, levanta a sua cabeça, né? Levanta a sua cabeça, olha, acorda. Porque algumas vezes a gente está em situações exatamente assim. Posso afastar muito, está gravando aqui, né? Mas irmãos, algumas vezes nós estamos explicando que tem gente num período difícil. Mas que período difícil é esse que já faz meses e anos que fulano de tal está nessa situação? Aí ele desaparece. Ô irmão, aquele fulano de tal não está mais conosco. Então, irmãos, o que tem acontecido com muitos irmãos é um ataque do diabo. São essas ondas batendo contra esse barco dele, contra a casa dele, tentando quebrar. Vamos pensar assim, que o barco pode ser, de fato, lembra Noé e aquela arca? Irmãos, esse barco pode ser que seja esse lugar onde todos estamos indo, buscando o Senhor, sendo salvos, aprendendo do Senhor. A palavra diz que nós estamos sendo salvos. Nós que uma vez fomos salvos, estamos sendo salvos, mas tem que se dedicar ao Senhor. Então, naquela situação toda que Jesus está passando aqui com esses discípulos, ele está dormindo, ele está tranquilo, ele está no barco. É muito importante isso. Jesus está no barco, irmãos. Amém? Amém. Vamos lembrar disso, que Jesus está no barco? Jesus está Amém? no barco. Amém. Jesus está conosco. Vamos lembrar disso, irmãos. Eu e a Sâmia vamos fazer 41 anos de casado. A gente passou por muitas situações difíceis, mas, irmãos, Deus nos deu graça até o dia de hoje. Dia 5 agora, fazendo 41 anos de casado. 41 anos de casado. Dia 25 agora, a Sâmia está fazendo aniversário. Novinho, eu casei com uma mocinha. Olha só. Louvado seja o Senhor. Então, enquanto nós passamos essas batalhas todas, Jesus está dormindo no barco. Amém? E a reação dos discípulos com Jesus que estava dormindo, quando levantou aquele temporal: Mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, você não está vendo que está acontecendo essas coisas todas aqui no barco? Irmãos, a gente passa por algumas coisas. Isso é para pais, isso é para filhos, isso é para a igreja. Tem coisas que acontecem e a gente pensa assim, mas não.
Deus não está cuidando. Irmãos, Deus está cuidando de tudo. Amém? Amém. Nós temos que descansar no Senhor. Esse descansar é um descansar ativo. Não é um descansar frouxo, relaxado. Quantos anos a senhora tem, Mano Santanete? Quantos anos a senhora tem? 83. 83 anos. Os irmãos estão vendo a dona Santanete cansada? Não. Ela é exemplo para muitos jovens. Não é isso? Minha mãe era assim. Morreu com 90 e poucos anos também. Mas a mamãe era ativa, firme, até o final, cabelinho assim, tipo de cotonete ali, bonita. Então, mas a minha mamãe foi até o fim, firme. Vou pintar o cabelo. Está linda, a senhora está linda. Então, irmãos, o que nós temos que lembrar, qualquer que seja o seu problema, é que Jesus está no barco. Vamos lembrar disso? Por isso que Jesus repreendeu os discípulos falando assim: por que vocês estão com medo? Ele está falando aqui para eles: vocês não têm fé, porque vocês são tímidos. Vocês têm fé, porque vocês estão dessa maneira. Irmãos, tem coisas que nos acontecem e nós ficamos abatidos, pensando que o diabo é maior. Deus é maior. Amém? Amém. Maior é o que está em vós. Irmãos, Deus é maior. Não tem nada que Ele não vá vencer. Mas a primeira vitória que Ele quer dar é vencer a nós mesmos. Eu tenho que vencer. Eu não tenho que reclamar da mamãe, reclamar do papai, eu não tenho que reclamar do patrão. O patrão é ruim, né? Aprende. Fica bom com ele, assim. Amém? Dá testemunho para ele. Então deixa Deus trabalhar no patrão. É verdade. Mas Deus quer trabalhar em você. Deus está trabalhando em você. Amém? Amém. Eu quero que o Espírito Santo de Deus assim possa lembrar você da sua luta, né? Que batalha, que dificuldade. Senhor, Senhor, o que Deus quer falar comigo? Você pode até orar para que Deus fale com outro. Mas pergunta a Deus o que Deus quer falar com você. Porque a melhor coisa é, se Deus não falar com outro, Deus fala com você. O que Deus faz quando Ele fala com você? Ele te faz descansar. Ele te faz esperar. Esse mesmo poder que Deus tem para falar para o mar: aquieta-te, sossega. Eu acho que é o que Deus está falando conosco. Aquieta, sossega. Porque de fato, irmãos, nós é que temos que ser trabalhados. E aqui tem uma coisa muito importante. Quando os discípulos aqui, as ondas estão batendo, e a palavra diz que Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram. Aqui tem algo importante que Deus quer nos ensinar. Irmãos, antes do barco afundar, peça ajuda. Amém? Amém. Pede socorro antes do barco afundar. Às vezes eu fico muito preocupado, sim, porque tem gente que quando Deus está ministrando a palavra, ele tinha que estar ouvindo, ele saiu, não veio. Você já pensou nisso? Parece que ele perdeu o pedaço da palavra que ele não podia perder, a reunião que ele não podia perder. Lembra de Tomé? Tomé era o quê? Discípulo, mas ele tinha um problema de incredulidade, de fé. Ele tinha que vir para cá. E ele perdeu a reunião que ele não podia perder. Então tem gente que perde a reunião que não pode perder. Aí você fica aqui sentado pensando: ah, meu Deus, fulano de tal tinha que estar ouvindo essa palavra, né?
Pode ser que você já orou assim, aqui hoje. Senhor, pena que fulano de tal não está aqui olhando essa palavra. Irmãos, se nós ouvirmos essa palavra e praticarmos essa palavra, isso vai fazer uma diferença na vida de fulano e ciclano que não está aqui. Isso vai incomodar aquela pessoa que não está aqui. Isso vai fazer com que aquela pessoa que não está aqui seja avivada. Mas Deus quer avivar quem está aqui. Amém? Amém. Então, tem gente que está em dificuldade, está em batalha, mas não pede mais ajuda. Uma das coisas que Deus me falou nessa palavra, a marca da igreja. Irmãos, nós temos algumas marcas. Eu, por exemplo, estou sendo muito bem hospedado. Eu sei que se eu estivesse na casa de outros irmãos aqui, eu seria bem hospedado, amado, né? Ontem as irmãzinhas falaram comigo, eu guardei um pratinho de salgado para você. Não sei, eu não comia. Depois apareceu lá o pratinho. Mas, irmãos, tem alguém que sempre vai cuidar de nós. Amém? Amém. Aleluia por isso. O que eu quero dizer para os irmãos, a gente tem que entender assim, da parte de Deus, que a marca da igreja, e tem que continuar sendo a marca da igreja, é pedir socorro, preciso de ajuda. Isso sempre foi forte em nós. Pedir ajuda, abrir o coração. Estou com um problema. Irmãos, eu sou casado com a Sânia, vai fazer 41 anos. Está bonita. Irmãos, aí quanto ela vai ser conservada. Mas casei, ela era menina. Tirei de casa, mocinha. Mas, irmãos, imagina assim. Vocês olham para nós, eu sou muito diferente dela, não sou? Sou. Quem acha? Quem já olhou vai ser diferente. Ele é diferente dela, né? É. Aí, nós somos diferentes, ela é totalmente diferente. A casa e o botão. A casa e o botão entra direitinho. É diferente, mas até que entra direitinho. A gente não entrava direitinho de jeito nenhum. Mas, irmãos, eu pensava que ela, mas, irmãos, eu casei no princípio com uma pessoa que eu não queria casar, não. É verdade, ela era muito diferente de mim. E eu fiquei invocado por um monte de coisa e jeito que ela tinha, e certamente ela invocada com um monte de jeito que eu tinha. Ela, filha de pastor, eu vim do inferno. Já começou por aí. Olha a diferença. Ela de uma formação crente, eu de uma formação mundana. O pai dela tinha muito medo que eu casasse com ela. Tinha razão o pai dela. Mas louvado seja o Senhor pela obra que Ele fez. Mas a batalha que nós tivemos como casal, como pessoas, e os anos de batalha para a gente poder se conhecer, se amar, resolver. O que eu precisei? Pedir ajuda a Deus, sim, a oração. Mas eu precisei pedir ajuda aos irmãos. Os discípulos, eles foram pedir ajuda a quem podia ajudar. Então, vamos também aplicar essa lição. Nós temos que ter gente na igreja que nos ajude. A Angélica tem que ter gente que ajude. Uma pessoa íntima. É o processo nosso de discipulado, de formação. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória, mas Deus vai usar os irmãos. Então eu quero pedir ajuda aos irmãos. O que os discípulos fizeram dentro daquele barco? Eles foram chamar Jesus, chamar quem podia ajudar, que estava tranquilo. Então sempre que o inimigo colocar essas coisas na sua cabeça, não vou pedir ajuda. Vou viver fechada lá no meu cantinho, fechado no meu cantinho. É coisa do diabo.
é do diabo. Isso não é de Deus, não. Vamos lembrar disso, Jesus está no barco, Ele pode ajudar. E como que Jesus está no barco? Isso a gente aprendeu. Meu irmão é Jesus. Amém? Amém. Jesus está dentro dos meus irmãos. Irmãos que possam ajudar. Irmãos que têm palavra de Deus. Então, uma marca da igreja, e eu estou pedindo isso aos irmãos, é confissão. Confissão de pecado. Não vamos guardar pecados encobertos, coisas ocultas. Conta tudo. Conta pela metade, não. Eu acho que aqui eu já devo ter dito, né? Daquele gato que tinha um rabo grande. Já ouviu isso? Não. Aí o dono do gato disse assim, ó. Esse gato tem um rabo muito grande pro tamanho dele. Eu tenho que, então, cortar o rabo desse gato. Só que ele foi lá, cortou um pedacinho. O gato sentiu dor. Aí cortou um pedacinho até chegar na medida. Corta o rabo. O pecado você tem que cortar no lugar. Amém? Está entendendo? Corta tudo. Não fala pelas metades. Abre o seu coração. Seja transparente. Quem confessar o pecado, o que acontece? Pode falar. Liberta. É liberta. Alcançará misericórdia, diz a palavra. Tem que confessar e deixar o pecado. Porque tem coisas que se a gente guardar, esconder, não se quebrantar, a gente vai continuar ruim. A gente melhorou, porque confessou um pedacinho. Mas tem que confessar tudo. E a gente completa, né? Alguém falou aí, completa. Amém? Tem que confessar tudo. Tem que limpar tudo para a glória de Deus. Porque de fato a igreja, ela é quebrantada. E o que a gente fez? Nós criamos uma cultura na igreja de perdão. A igreja perdoa. Eu conheço grupos que não perdoam, que fica lembrando, apontando para o irmão, ó, você pecou. Mas irmãos, a igreja perdoa, porque Jesus perdoa. Porque a Bíblia diz, os seus pecados não me lembrarei mais. Então, tem que confessar o pecado e deixar. Então, a igreja, ela experimentou essa questão de socorro. Então, tudo que nós estamos passando de batalhas é para nos provar, para nos quebrantar, para nos levar à confissão. Então, nós temos que pedir ajuda. Peça ajuda. Está aplicando essa lição na sua vida? Ó, eu estou com um problema lá em casa. Eu estou irritada com meu marido. Tá, então, vamos te ajudar. Por quê? Ah, meu marido é fraco. Tá bom, seu marido é fraco? Vamos ajudar. Meu marido é omisso. Vamos ajudar. Meu filho está dando trabalho. Vamos ajudar. E fulano de tal, todo o serviço que pega para fazer, quem contrata o serviço dele está reclamando. Vamos ajudar. A gente tem que ajudar. A Bíblia diz isso, que Jesus, ele foi lá, os discípulos foram lá, despertaram ele do sono, e ele repreendeu o vento. Então, todo o processo que nós estamos enfrentando, irmãos, é preciso que a gente seja transparente, que possamos abrir o nosso coração. É o que diz a palavra de Deus, é o que nós estamos aprendendo, porque de fato tem muitas tempestades, tem muitas batalhas. Quem não tem tempestade, os irmãos podem pensar assim, a sua vida é tranquila, os irmãos te amam, você viaja para todo lugar, você tem uma moto, Harley Davidson. Irmãos, aí você pode pensar assim, sua vida é a melhor. Tem que chorar, irmãos. Tem que chorar, tem que orar. Tem que clamar ao Senhor, porque tem muito vento batendo contra o barco.
Para quê? Para tentar me impedir de caminhar. Muitas situações, mas nós precisamos de ajuda. Amém? O Espírito Santo de Deus está te falando? Amém? Amém. Um dia nós tivemos falar com a esposa, né? Porque ela dizia assim: ah, meu marido não toma atitude, meu marido é isso, meu marido é aquilo. E a gente teve que falar com ela: vai um pouquinho para trás, dá um passo atrás, dá 2 passos atrás. Mas também tivemos que falar com ele assim: toma uma atitude, fulano de tal. Você está expondo sua esposa. Tem gente que fala que ela está pregando sempre, você que tinha que pregar. Mas ela prega porque você não prega. Então você está expondo sua esposa. Toma uma atitude. Assume aquilo que Deus quer. Mas a gente só vai fazer isso, irmãos, como família. Amém? Está entendendo isso aqui? Porque nós somos família. E a gente quer que as ondas que estão batendo contra esse barco não venham destruir esse barco. Porque nós queremos, com a graça de Deus, chegar do outro lado. Irmão, Jesus tinha uma tarefa do outro lado. Mas antes de cumprir essa tarefa, nós temos que vencer, então, a rebeldia. Nós temos que vencer a omissão. Eu conheço pessoas que estão tratando o divórcio, coisa terrível. Quantas pessoas tratando o divórcio? A igreja não crê no divórcio. Amém? Amém. Nós somos casados para sempre. Amém. Irmãos, até quando a Sandra estiver com a bengalinha, é isso, seu Abimael? Sim. Até o final. Se ele tiver que usar a bengala também, a senhora até o final. Né? Amém? Se for antes, vai ser até o final. Eu vou contar uma coisa muito interessante, não vou dizer o nome da pessoa. Um casal que quer se separar da nossa família. E a mulher quer, o marido não quer. Aí ela disse assim: eu vou comprar 2 apartamentos, você fica num e eu no outro. Ele disse: mas eu vou abrir uma porta. Mas para que essa porta? Porque não fica na mesma casa e passa uma parede no meio e pronto, fica pulando do meio. Mas tão fácil, né? Vamos comprar apartamento. Ele coloca a parada e passa uma parede no meio. Ele fica pulando, fica no meio. Então, nós vimos uma situação agora, Dona Santanete, que é parecida com essa. Nós estávamos passando nos Estados Unidos, no Canadá, aquela área das ilhas, né? Thousand Islands, mais de 1000 ilhas. E aí, lá na divisa do Canadá com os Estados Unidos, tem a menor ponte do mundo. É uma pontezinha pequena. Então, o casal podia, por exemplo, brigar nos Estados Unidos e mudar para o Canadá. Era só uma ponte pequena. Está entendendo? Entendeu? Você entendeu? Era só atravessar a ponte que estava no outro país. Uma pontezinha assim de 2 metros. Era o outro país. É mais ou menos a história da porta aí da Dona Santanete. Mas, irmãos, nós não cremos no divórcio. Casamento é um só. Até o final da vida. A gente casou com os defeitos, com as qualidades e até o final da vida. Porque Deus odeia o divórcio. Então nós temos que amar a palavra. A oração é o que Deus está trabalhando. Agora tem um momento, eu quero até usar o que Jesus fez, quando ele falou assim: vamos passar do outro lado. De repente você está brigando muito lá em casa. Não é para separar do marido, não. Dá um tempinho assim. Não fala assim: dá um tempinho, eu estou separando, não. Fulano, vamos fazer o seguinte: não vamos tratar esse assunto, não. Creio que Deus quer até que a gente volte a esse assunto. Mas o que adianta você estar discutindo e não chega a nada? Jesus estava trabalhando com os discípulos, chegou um ponto que ele estava cansado da multidão e dos discípulos não entenderem. Vamos passar lá do outro lado, tem um demônio para expulsar lá. Então, ao invés de ficar
ocupado, discutindo, tem gente que só inflama o tempo todo. Então nós temos que tirar um pouco desse peso, dessa pressão. O irmão concorda com a parede que eu falei? Pode ser a parede, só por um tempinho. Só por um tempinho. Mas a gente pega e dá um tempinho, vamos passar lá do outro lado. Do outro lado. Vamos lembrar uma coisa, irmãos. Jesus tem uma aliança conosco. Amém. Jesus tem uma promessa para nós. Amém. Se algumas coisas estão nos atormentando demais, a gente precisa respirar outros ares. Não quer dizer que você não vai tratar o problema, não quer dizer que Deus não vai tratar o problema, mas vamos tirar a pressão. Tem coisas que o que resolve é você dar um tempo, não tem aquelas irmãs assim que é um sol quente, sol do Natal. Aí fica o tempo todo pressão, dá um tempo, amém? Dá para entender isso? Vamos orar, vamos depender de Deus, vamos esperar. Tem situações que a gente não tem que resolver rápido. Eu quero resolver, aí Deus não quer resolver. Dá um tempo, espera em Deus, sossega, descansa. Deus está falando para alguns aqui, não está? Amém? Amém. Você tem que dizer amém. Você não disser que Deus está te falando, né? Amém? Dá um tempo. Então, vamos pensar assim, eu não estou sozinho nesse temporal, eu não estou entendendo, é verdade. As ondas estão batendo, está quase quebrando o meu barco. Tem muito vento forte, mas eu sei, eu tenho uma palavra, eu vou orar, eu creio na palavra, eu creio que Deus vai fazer. Então, irmãos, nós temos que lidar mais com a palavra. Às vezes nós ocupamos muito discutindo, mas tem coisas que a gente não tem que ficar discutindo. Mamãe está complicada com você? Vai orar, ora por você, ora pela mamãe, jejua, paga um preço para Deus mudar as coisas, porque a gente quer resolver muitas coisas assim na minha força, e a gente não pode resolver as coisas na força. O que Deus quer nos falar é assim: tenha temor de Deus, descansa em Deus, para de culpar as pessoas. Quando o negócio está com problema, você começa a culpar também, né? É fulano, é ciclano, é esse, aquilo e tal. Para de culpar as pessoas. A gente tem que resolver as coisas na oração, na dependência de Deus, na palavra de Deus, no amor ao Senhor, descansando. Sabe uma outra coisa que tem gente que faz? Pula do barco. Quando tem onda batendo, está quebrando, eu vou pular do barco. Irmãos, pular do barco não resolve. Aí cai outro barco, É. Quando não morre afogado.